Na história do campo do Atlético melhor naquele momento. A intensidade. O Atlético Paranaense tem muita intensidade jogando no seu campo. E é um time muito mais pronto que o Flamengo. Né? O trabalho do Thiago Nunes é excepcional. O Atlético Paranaense é um time extremamente competitivo e usa todas essas características para sufocar seu adversário. E não foi diferente com o Flamengo. O Flamengo teve uma dificuldade enorme no primeiro tempo. E aí vem o início de trabalho do Jorge Jesus. A assimilação não é simples, né? A questão tática, a filosofia de jogo. O Flamengo deu campo para o Atlético Paranaense jogar em alguns momentos, avançou sua linha defensiva, a primeira linha defensiva, e ofereceu um campo enorme nas costas do Rodinei, para o Atlético Paranaense deitar e rolar e criar muitas situações. Olha aí, ó. E rolar bastante. Esse foi o principal corredor de ataque do Atlético Paranaense. E foi complicado para o Flamengo entender a partida. O Flamengo teve um único bom momento no jogo, logo depois do gol. Teve uma sequência de lances em que ele poderia ter virado a partida, Gabriel, inclusive. E depois, no final, optou por segurar o resultado, inclusive com a última alteração feita pelo Jorge Jesus, colocando o Pires da Mota, novamente um volante para ajudar na marcação, uma vez que ele tinha tirado o Cuejá. O Flamengo jogou, durante um período da partida, sem volante. Volante ali de marcação mesmo, voltado para marcação. Só o Arão ali. Só o Arão e 3 meias, o Diego, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E uma coisa que me agradou no Atlético Paranaense é o posicionamento do Nicão. O Nicão jogou mais centralizado e jogou muito bem. O Atlético Paranaense envolveu com velocidade, com intensidade o Flamengo durante todo o primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo. Achei estranho quando ele saiu, né? O Christian, que leitura fizeram do jogo aí em Curitiba? Foi um bombardeio do Atlético, né? Foi. A gente está vendo os lances finais do primeiro tempo. Foi uma loucura que o Atlético pressionou. Depois teve mais chances, depois desse domínio do Flamengo que o Éboli e a Gabriela citaram. A gente está vendo o gol do Léo Pereira. O que aconteceu é que essa entrada do Nicão, ela já deixava muito claro, a gente falou disso ontem aqui na redação, Rodrigo, de o Atlético optar pela velocidade. Sabia que o Flamengo acabaria cedendo espaços, como cedeu, por conta da proposta que o Jorge Jesus colocava, e além de ser uma proposta diferente, é uma proposta ainda em formação, e o Atlético apostou na velocidade. O Rony e o Marcelo Cirino deitaram e rolaram no primeiro tempo, e depois, quando entrou o Vitinho na reta final do jogo, com o Nicão fazendo essa posição central. O Atlético tinha uma transição ainda mais rápida. No final do jogo, quando saiu o Nicão, e a minha sensação foi de visível cansaço do Nicão, o que normalmente faria o Thiago seria a entrada do Lúcio Gonzalez, mas não. Ele colocou o Atlético ainda acelerando com o Bruno Nazário, e foi o Bruno Nazário que perdeu uma chance incrível no final do jogo, uma bola que foi tirada, se não me engano, pelo Léo Duarte, quase em cima da linha. O Atlético dominou o jogo, mostrou um repertório diferente, né? Porque com o Lúcio no meio e o Nicão jogando pela extrema, o Atlético consegue ter mudanças de ritmo durante a partida. O Atlético de ontem não. O Atlético era pé fundo no acelerador o tempo inteiro. Depois, quando o jogo abriu, quando o Flamengo se abriu até a entrada do Pires da Mota, no finalzinho já da partida, quando o Flamengo buscou segurar o empate, aí o jogo foi muito aberto, foi eletrizante, mas o Atlético optou por jogar com o pé no acelerador o tempo inteiro. Não imagino que será essa a receita no Maracanã, apesar de que, usando essa receita de extrema velocidade, o Marcelo foi decisivo, o Rony também participou no segundo tempo, o Atlético eliminou o Fluminense na semifinal da Sul-Americana no Maracanã dessa forma. E ontem, mais uma vez, né, Rodrigo, o Bruno Guimarães mostrando o porquê ele é uma das grandes revelações do futebol brasileiro, foi o dono do meio-campo, num meio-campo que tinha muita gente boa jogando dos dois lados. E da vez que o Flamengo passou pelo Atlético na Copa do Brasil, foi a mesma coisa, né? Empatou lá e ganhou a mesma coisa na primeira etapa. E no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, naquela virada histórica do Flamengo de 3-2, já no finalzinho, com o gol do Rodrigo Caio, o Atlético Paranaense, com o seu time misto, quase reserva, foi melhor que o Flamengo. Pois é. Também colocando em prática essa intensidade. Quer dizer, é lógico que a intensidade do Atlético Paranaense cresce quando ele joga no seu território. Mas ele tenta, em alguns momentos, também fazer isso fora de casa. Não vem sendo bem sucedido. Os números do Atlético Paranaense como visitante são números fracos. Né? O Atlético tem muita autoridade, muito mais jogando em casa. E vai ter que dar um tempero diferente desse jogo no Maracanã. O Atlético faz valer muito o mando de campo, né? É incrível isso. E é pra isso, né? E é pra isso. Eu tava falando com o Eber, eu tava no ano passado na derrota de 3-0 em cima do time do Barbieri, que foi uma derrota
que surpreendeu, sabia-se que seria um jogo difícil, mas surpreendeu porque foi muito rápido, foi no primeiro tempo, e com isso, com muita velocidade. E acho que o que o Flamengo comemora, até o Jesus fala isso em coletiva, é que conseguiu segurar, saiu dali realmente com uma vitória na cabeça deles, né? Porque é um Jesus testando a equipe de fato, e ele testou ao longo da partida, né? Você tinha uma formação ali, que um buraco de meio de campo. Sim. Teve momentos no primeiro tempo que você podia fazer aquela foto que no dia seguinte as análises fazem. Você tinha uma linha ali de impedimento, aliás, que ele até ressalta que isso foi treinado, aparentemente bem treinado, né? Uma linha bem avançada. Uma linha bem avançada. Jogou a primeira linha defensiva bem avançada. E aí você tinha um buraco no meio do campo, que aí o coitado do Arão, que incrivelmente todo treinador faz o mesmo elogio a ele, e aí a gente tem que olhar de fato, né? Quer dizer, um jogador muito intenso nos 90 minutos e que com essa função de, vamos dizer, elástico ali, né? Volta, Arão! Volta, Arão! O box to box, pois é. Né? Mas coitado do Arão, porque volta Arão. Ajuda o sotaque, inclusive. Estou feliz com a partida. Volta, Arão! Volta, Arão! Certamente é o primeiro nome decorado pelo Jorge Jesus. E aí já era. Qualquer coisa é o Arão. A torcida do Flamengo é muito bem-humorada e especialmente cruel em determinados bullings. E aí o pessoal ficou brincando pela escalação que entrou em campo. Pessoal, o Abel mandou um WhatsApp pro Jesus aí com a escalação do Flamengo. Tava todo mundo esperando o Rafinha, né? E acabou entrando o Rodinei. Mas as questões físicas impediram. O Rafinha não deve estar ainda. O Rafinha, né, até pelas características do jogo, do campo, seria um pouco arriscado, um jogo de tamanha intensidade, você colocar um jogador que ainda está se entrosando com o grupo. E o Diego e Everton Ribeiro tiveram problemas físicos às vésperas que antecederam essa preparação, que pediram uma coisa mais cautelosa e jogadores mais bem preparados. Foi o critério utilizado pelo Jorge Jesus, tanto é que no segundo tempo, quando ele precisou de um time para segurar um pouco mais a bola e para tentar frear um pouco mais até a intensidade do jogo, ele colocou imediatamente os dois em campo. Ele colocou os dois juntos, o Diego e o Everton Ribeiro. Aí isso surtiu efeito. Supriu esse buraco, né? Supriu esse buraco, manteve ali o Arão na sua contenção que sabe fazer, enfim. E aí foi um outro Flamengo. E com o Pires da Mota, o Christian até estava falando no finzinho, na verdade não foi tanto no fim, ele colocou o Pires aos 36. Eu falei, ele vai segurar resultado aos 36? E não eram 36, eram 26, né? Porque sabia-se que ia ter um... Eu até não imaginava normalmente estava no fim, né? Normalmente estaria... Mas mesmo assim, com 36, quer dizer, você ainda... Aquele Atlético não se segurava resultado, acho que por 2 minutos, né? Quanto mais por 10, 15 minutos. Mas o Pires entra ali para tentar segurar um pouco, mas mantendo... Proteger os zagueiros um pouco mais, né? Mas vamos o Atlético Paranaense tem uma intensidade que deixa o jogo muito interessante.